a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma. Uma boa noite a todos. Obrigado pela sua presença aí na sua casa, no seu trabalho, onde está aqui prestigiando mais uma vez o programa Marte Mais. Seja bem-vindo, você que nos acompanha, que é fiel ao nosso programa, você que está assistindo pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui conosco na comunidade católica aí de Anunciai. Boa noite, Ádila, tudo bom? Boa noite, Selma. Paz e bem. Paz e bem. Boa noite, Jaqueline. Paz e bem. Boa noite você que está em casa nos assistindo. Eu já convido você a compartilhar essa live, comentar, marcar os colegas, os familiares, que com certeza hoje vai ser um dia de grandes bênçãos, não só na sua vida, mas na vida daquele que você marcar. E, se você tiver alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta nos comentários. É isso aí. E hoje o programa é só de mulheres. Não sei se você aí de casa percebeu. Tem a Ádila, a Jaqueline, Nossa Senhora das Graças, que foi o aniversário dela sábado, né? Onde Nossa Senhora é um grande presente aqui para nossa casa. Nossa casa de missão se chama Nossa Senhora das Graças. E também os meninos que estão aí por detrás, lógico, né? Que são os filhos de Nossa Senhora, né? E todas vocês mulheres que estão em casa. Deus abençoe a cada um. E nós hoje, nosso programa está muito gostoso. Porque a Jaqueline, para quem conhece, fica ali no lugarzinho ali da Ádila, que as duas de vez em quando, né, uma faz um revezamento. E hoje nós vamos entrevistar a Jaqueline. Quem é a Jaqueline? Que coisa, não? Que coisa, não? Pois é. Então apresenta, porque pode ser que muitos lá de casa, né, não conhecem a Jaqueline, porque a Jaqueline sempre ficou para o lado de cá, né, e não para o lado de lá. Se apresente, Jaqueline. Sim, boa noite, Selma. Boa noite, Ádila. Boa noite, você aí de casa, paz e bem. Quem sou eu? Sim, eu sou a menina dos olhos de Deus. Sou eu, gente, a menina dos olhos de Deus. Sou Jaqueline, tenho 29 anos, moro sozinha, sou solteira, estou na comunidade há 6 anos. Que benção, estou aqui né? hoje, né? Estou sempre do lado de lá, atrás das câmeras, programa oracional. Hoje estou aqui sendo entrevistada, né? Mas graças a Deus estou muito feliz por isso. Bom, e nós também estamos muito felizes, né, pelo seu crescimento aqui dentro da nossa comunidade, né? E como que foi o seu chamado para dentro da comunidade? Porque, assim, muitos que nos vê acham que é uma comunidade só para casais, né? Porque a grande maioria são casais, né? Mas a gente vê que tem você aqui conosco. Então, como que foi esse convite para você estar dentro da comunidade? Sim, solteiras, né? Tem o Jorge também, a Dona Maria que é viúva, né? No começo, assim, eu achei sim um pouco desconfortável ver tantos casais e só nós, assim, solteiros, senti um certo desconforto. Mas hoje não, porque hoje eu entendo que neste momento tem bastante casais, mas futuramente vai vir mais jovens, né? Nós vamos ter jovens aqui de comunidade de aliança, de vida ainda, né? Nós vamos ter bastante. Então hoje eu sou mais tranquila quanto a isso. E o meu chamado, eu fui resgatada lá da comunidade de São Paulo Apóstolo. Isso, conte pra gente. Lá da São Paulo Apóstolo, né? Eu era coordenadora lá, então quando a comunidade iniciou as formações, essas formações foram feitas lá na São Paulo Apóstolo. E como eu era coordenadora, eu recebi o convite para participar das formações e participei, estou aqui até hoje, não saí, né? Eu meio que entrei assim, de intrometida, né? Eu meio que entrei de intrometida, porque eu não tive um convite assim, especial, apesar de ter começado lá, a minha casa também, né? A comunidade de São Paulo Apóstolo, eu tenho um carinho muito grande. Mas por fala eles. sério, é uma comunidade muito cativante, que gosta, né? Alegre. Sim, são muito. Mas que bom mesmo. E dentro da comunidade, você tem alguma responsabilidade?
Tenho. Tem o programa Fora Marte de Mais, ser, né? fora, porque ela é minha chefe, viu? Para quem não sabe, a Jaqueline coordena o Marte Mais, né? Fora isso, Sim, tem as missões, né, que ainda a gente não conseguiu realizar lá no Colorado, que eu estou à frente, mas se Deus quiser, o ano que vem vai dar certo. E é isso, o programa Marte Mais e as missões. graças a Deus, né, Jaque? Jaque, não deixa de ser uma jovem, né? Porque você é uma jovem dentro da comunidade. E você falou uma grande profecia, porque nós rezamos e nós acreditamos que a comunidade católica aí de Anunciai terá muitos jovens. Terá, se Deus quiser, né? E eu queria te fazer uma pergunta assim: como que é para você estar numa comunidade onde muitas vezes você tem que renunciar, né, outras coisas para você estar, né? Você não está em busca dessa felicidade, vamos dizer assim, aqui na comunidade. Como que é isso? Porque você poderia muito bem estar, né, lá fora, né, vivendo a sua vidinha, morando sozinha, dona de si mesma, você é totalmente independente, é uma jovem independente. E não, você está aqui na comunidade. Explica um pouco para a gente. Sim, renúncias. A todo momento a gente faz renúncias, né? Mas é uma escolha que eu fiz e eu decidi por isso. Eu tive assim oportunidades de optar por outras coisas. Eu tive a oportunidade de experimentar esse lado mais obscuro do mundo, que é você olhar para uma coisa e achar que é boa e não é. No fundo, você saber que aquilo não é de Deus. Eu tive essa chance. Então, mas eu escolhi esta vida. Eu escolhi a Deus. Então, foi uma decisão, né? Uma decisão que todo dia eu tenho que dar o meu sim para Deus, né? Como dizem, né? Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. E eu escolho por Deus todos os dias, até porque o que o mundo oferece aparentemente é bom, é bonito, mas por trás não é. A gente sabe o caminho. Exatamente. E mesmo porque você começou, porque a gente fala que você tem 29 anos, está há 6 anos na comunidade, mas você iniciou muito jovem ainda, né? Sim, sim. E o que significa o carisma para você? Aqui dentro. O carisma, para mim, é o meu 190, gente. é ligação de emergência. Eu vejo o carisma, assim, o nosso carisma, né? Olharão para aqueles que transpassaram. Aquele olhar misericordioso que jorrou, né? Aquele olhar que jorra na cruz. Então, esse olhar de misericórdia de Deus, que é apaixonante e que nos leva, esse olhar de misericórdia que nos leva a transbordar o amor de Deus, que não é fácil, não é difícil. Então, eu vejo como é uma salvação para nós, porque eu entendo que eu preciso descobrir a minha identidade, eu preciso descobrir o meu eu, e para mim amar a ponto de transbordar, eu preciso amar muitas vezes aquele que está dentro da minha casa me maltratando, que diariamente está me maltratando. Então, eu preciso olhar para a cruz, aquele olhar de misericórdia que jorrou, e enxergar que aquilo ali é o que eu preciso para transbordar, ter esse olhar de misericórdia para poder perdoar o outro, que diariamente, semanalmente está me ofendendo, e que muitas vezes eu vou amar e eu vou receber um nada em troca. Um nada. Uma indiferença. Sim, uma indiferença. E alguma vez na sua vida você quis desistir dessa comunidade? Sim. Sim. Eu já disse o meu não para o Ney uma vez, quando nós fomos renovar os nossos votos, e eu disse não. E eu acredito que ali foi o maior, assim, um carinho muito especial que o Ney teve por mim, porque eu vi que ali, se ele não tivesse vindo e tivesse falado, você é minha filha e eu não posso te deixar, porque você vai se perder, eu acho que hoje eu estaria arrependida amargamente, porque foi um ano que logo em seguida aconteceu algo comigo que foi muito difícil. E que, pelo que aconteceu, se eu não estivesse dentro da comunidade, eu tinha saído da igreja e tinha me revoltado. Então, esse carinho que o Ney teve de pai mesmo, de enxergar que, se ele tivesse aceitado o meu não, eu não estaria aqui hoje. E eu sou muito grata a isso. E é importante você dizer que o Ney,
como um pai, porque quando nós dizemos fundador, para nós é mais do que isso, né? Não é Sim. simplesmente um fundador, é um pai espiritual. Sim. Assim como um agente pastoral, ele tem como pai espiritual o padre, nós temos o Ney, né? Porque é além. Sim, e ele, exatamente. na verdade, ele rebanhou não só você, como todos nós, como filho, e no momento que você mais precisava, estava a figura, não de um pai biológico, mas de um pai espiritual. Sim, exatamente. E que isso é muito importante. E você é feliz dentro da comunidade? Sim, sou bastante feliz, gente. É claro que não todos os dias, né? Todo dia que a gente acorda, nossa, estou feliz. Nossa. Principalmente o dia que a gente acorda de mau humor. Eu mesmo gosto de conversar às 7 horas da manhã, então não venha falar comigo às 7 horas da manhã, porque eu não vou estar feliz. Mas depois que eu faço oração, volta a minha alma para o meu corpo, está tudo certo. É claro que a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente é feliz, sim. E você lembra de alguma renúncia que você teve que fazer para estar aqui? Muitas, viu? Renúncias de sonhos, renúncias de relacionamento, renúncias de amizades, renunciar muitas vezes aquela pessoa que você ama e você não quer deixar, mas você sabe que vai te prejudicar, então você renuncia. Eu opto hoje por Deus, eu sei que vai doer, vai machucar, eu vou chorar assim, nossa, várias noites, mas é necessário, né? É preciso, porque senão você não caminha, você fica parado, estagnado. Por estar na comunidade, você é mais exigente em termos de relacionamento? Sim. E por quê? Sim, tem que ser, né? Porque se você se relaciona com alguém que não vai te levar para Deus, você precisa pesar, né? O que você está colocando em primeiro lugar, Deus ou o outro? O outro amanhã, o ser humano é muito assim, né? Muito de momentos. Amanhã ele acorda com outros demais, sentimentos. né? Acorda com outros sentimentos. Pode dizer, eu não te amo. E aí? Eu larguei tudo, deixei toda a minha vida com Deus para poder viver este momento e agora estou num barco à deriva. Exatamente. E o que você diria para aquele jovem que muitas vezes está nos assistindo, que quer se lançar totalmente para Deus, tanto na vida paroquial, porque às vezes ele foi convidado tantas vezes para estar à frente de uma pastoral ou à frente da comunidade, e no seu íntimo ele até queria aceitar, ele até queria dizer o seu sim, mas com medo de perder a sua liberdade, com medo de perder a sua vida social, ele tem medo de se lançar. O que você diria para esse jovem, você que se lançou de cabeça em uma comunidade aliança? Você precisa conhecer a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se você está inserido dentro de uma comunidade, dentro de uma paróquia, você ainda tem o medo de se lançar para Deus, você está em cima do muro, né? Então você precisa se decidir para onde que você vai, para que lado, para qual dos lados você vai descer. É claro que é difícil você escolher, optar a vida social. A minha vida social não afetou muito, porque a minha vida social é mais light, né? Viagens, estar com as minhas amigas, num café no domingo à tarde. É uma coisa mais tranquila, né? Mas tem jovens que não. Tem jovens que a liberdade, a vida social é virar uma noite numa balada, usar roupas curtas e rebolar até o chão. Aí você precisa pensar qual que é a sua liberdade, qual que é a liberdade que você quer hoje. Porque hoje a gente vive num mundo em que os jovens, para falar de Deus, Deus é coisa antiga, coisa lá dos antigos. Não, gente, Deus é muito atual. E essa ontem, né? sim, Hoje, é o mesmo. sempre. Não muda. E essa geração de jovens hoje é uma geração muito mimizenta. Desculpa falar, mas essa é a verdade. A geração chata atual. Essa é a verdade, porque você não pode falar nada que se ofende. Você não pode falar nada que Tudo um jovem... preconceito. Preconceito. As feministas que se levantam... Deus me livre disso. Eu não. Primeiro que eles não sabem nem levantar sua bandeira, né? É desprovido aí totalmente de inteligência, porque para você levantar sua bandeira, você precisa ofender o teu irmão, a outra religião. Você não conhece nada. Você não tem entendimento de nada.
E o que você diz no conceito que o importante é ser feliz? O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Porque, às vezes, é isso que o jovem... Eu preciso aproveitar minha vida, Jaque. Eu preciso conhecer mais a vida, eu preciso conhecer mais esse mundo. Deixa a igreja para quando eu tiver um pouco mais velho, deixa eu rezar para quando eu tiver mais velho. E não é porque Deus, ele chama, o chamado é para todos. E o que você diz para esse jovem que o importante é ser feliz? O caminho do importante é ser feliz, gente, é o inferno, não tem outro caminho. O importante é ser feliz. Deus não te chamou e falou assim, olha, você pode ser o que você quiser. Não, você precisa nascer de novo. É isso que Deus diz para nós. Ah, eu sou assim, você assim, eu nasci assim. Não, você precisa nascer de novo. É o que o Evangelho diz para nós. Então, hoje eu vejo que assim, o importante é ser feliz. Tá, aí você faz o que você quer, você acha que você é feliz, mas no fundo tem um vazio que você desconhece, porque você não conhece a verdade. Você não conhece a Deus, você não conhece o amor. O que você conhece é uma falsa ilusão. Felicidade plena, a gente só vai ter no céu, porque é onde não há dor, não há tristeza, não há sofrimento. Durante a terra a gente vai sofrer. Felicidade... E se permita conhecer esse Sim, Deus, né? se permita conhecer. Se permita, e para ter argumento, porque às vezes você vai conversar, o importante é ser feliz, mas por quê? Não tem argumento. Sim, não sabe, ele não sabe, está perdido, não sabe nem o que é da vida e está aí falando que precisa ser feliz. Ah, vai estudar. Verdade. E o que você diria para aquela mãe, para aquele pai que reza para o filho estar... Pelo menos participar da Santa Missa, né? Pelo menos participar, porque às vezes é um filho muito bom e participa da Santa Missa, mas tem aqueles que não quer nada com nada, que é esse importante ser feliz, né? Não quer nada com nada, e a mãe e o pai já estão prestes a desistir. O que você diria para essa mãe que nos assiste, que está olhando para você e fala, eu queria tanto que o meu filho fosse assim, queria tanto que a minha filha fosse assim. O que você diria, Jaque? Continua rezando, gente, porque Santa Mônica rezou mais de 30 anos aí por Santo Agostinho. Santo Agostinho, verdade. Não tem outro meio. E hoje eu vejo que assim nós temos a virtude da perseverança que é pouco usada. Sim. A pessoa reza 1 mês, 2 meses, 1 ano, pronto, não deu resultado. E os pais, eles precisam entender que assim depende muito também de como você criou o seu filho, né? Depende muito das palavras que foram ditas durante a vida dele. Você quer que o seu filho vá para a igreja, você quer que o seu filho tenha o conhecimento de Deus, mas qual foi a parte que você fez? Durante a vida dele, quais foram as palavras que você proclamou? Uma reflexão, né? Sim, tem tudo isso. Você precisa entender que Nossa Senhora, qual que era o segredo de Nossa Senhora? Silêncio e mansidão. Silêncio e mansidão. Então, oração, silêncio e mansidão, faça como Santa Mônica. Ela não gostava de brigar, ela era do silêncio, era contemplativa, e foi assim que ela venceu, né? Que ela conseguiu a conversão do filho dela. E os pais também precisam entender, não é porque vocês são da igreja que os seus filhos vão seguir os seus passos, gente. Cada um é o livre-arbítrio. Você hoje segue esse caminho, mas os seus filhos podem não seguir, é uma escolha deles. Perseverança na oração. Perseverança. Mesmo que o seu filho não trilhe esse caminho, persevere, porque no céu não existe lá um espacinho escrito lixão das orações. Não, as orações não são inválidas, elas vão servir uma hora, vão fazer um efeito. Então, graças a Deus eu tive aí, né, a oportunidade dos meus pais. Eles não são frequentes na igreja, minha mãe vai na missa. Mas eu entrei para a catequese e, por opção minha, eu não quis mais sair de dentro da igreja. Sim, porque foi uma opção, Sim, é o chamado. É o chamado, é uma escolha. Muitos jovens acham assim, que Jesus, que a igreja é muito radical, né? E, na verdade, né, a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus é radical mesmo, né? Quando ele fala lá para a pecadora, né? Vá e não peques mais. Ele não fala assim, vá e tenta não pecar mais. Não, ele diz, isso é ser radical. Vá e não peque mais, né? E você acha esse Jesus radical? Eu acho que não é ser tão radical assim, né? Acho que é obediência.
a obediência de Jesus em fazer a vontade do Pai. E é isso que nós temos que ter, a obediência de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E obedecer não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Tem dia que você olha, não, Deus, não quero fazer isso, não vai rolar, isso aqui não dá certo. Mas, por obediência, você faz. E a nossa vida, ela é cheia de obediências, ela é cheia de regras, Sim. ela é cheia disso. Se você arruma um trabalho, você tem horário para você entrar, você tem horário para você sair, você tem o seu horário. E muitas vezes você está lá obrigado, mas ao mesmo tempo por causa do salário. Sim, uma necessidade. Uma necessidade. Aqui na nossa casa nós temos as nossas regras, né? Nós somos convidados a estar numa comunidade, mas nós temos as nossas regras. Então, para tudo se há. E muitas vezes, quando, né, rapidamente voltando esse assunto de querer ser feliz, muitas vezes é porque eu não quero seguir as regras, eu sigo as regras do mundo, do meu trabalho, do meu chefe, da minha casa, mas quando chega na igreja eu quero impor as minhas As suas regras. Sim, exatamente. É aquela coisa, né? Escolher a Deus é saber que você vai ter que renunciar a muita coisa. Vai ter que perder amizades, vai perder relacionamentos, vai perder momentos familiares, você vai perder muita coisa que você gosta, mas que aquilo vai te destruir, você vai perder. E você vai perder, mas não numa forma assim de que porque você quer, é porque Sim. aquilo não te faz mais Vai sentido. te destruir. Não te faz mais sentido. É que nem música, né? Você, de repente, você gosta tanto de uma música e de repente você vê que ela não faz mais sentido, a letra não faz mais sentido na sua vida. Quando você tem um encontro com Deus. Sim, exatamente isso. E você falou da sua família, né? Que a sua família, ela não é tão frequente dentro da igreja. Eles vão à Santa Missa, mas não é tão frequente. E como foi para eles receber essa notícia de que você ia se tornar uma consagrada dentro de uma comunidade? Sim, a minha mãe chorou, né? A minha mãe chorou, mas por parte dela, né? Assim, mas ela fica feliz, né? Qual o pai e a mãe que não fica feliz de vendo seu filho seguindo ali o caminho de Deus e não seguindo o caminho do mundo? Mas, às vezes, ela ficou feliz, mas tem aqueles momentos de família que você não pode estar perto e vem a cobrança, né? Ah, mas você não vai As estar. renúncias, né? Que você não pode estar renúncia. por conta de algumas atividades na casa. Sim, de compromisso. De compromisso. E fale para nós, né? Eu sei que você tem aí um testemunho, né? E eu queria que você partilhasse com a gente esse momento que pode ser, para quem está nos assistindo, seja um momento de cura também para muitas pessoas. Sim, testemunha. A gente tem tantos, né, Selma? Sim. A gente vive passando por Provas. momentos difíceis, provas. E eu vejo que, assim, eu tenho a graça de todos os momentos difíceis, eu já estava na comunidade. Graças Então, a eu tive Deus, irmãos para me ajudar, irmãos que passaram por algo parecido e eu pude aprender com isso. Mas eu acredito que de todos os momentos difíceis que eu tive foi o acidente com a minha mãe, que foi logo em seguida, depois foi o falecimento da minha avó. O acidente da minha mãe foi o momento em que eu olhei para mim e falei, eu sou fraca. Jesus, eu não aguento. Eu não quero sentir essa dor, né? Que chega o egoísmo da gente, né? Eu não quero que me leve, mas não leve ela. É egoísmo nosso de querer poupar o nosso sofrimento. Quando a minha mãe sofreu o acidente, ela foi atropelada no ano de 2018. E ela ficou 10 dias no hospital, na Unicamp, 3 dias ela ficou em coma. E os 3 dias foi assim uma eternidade para a minha família, né? Foi 3 dias muito difíceis. E eu emocionalmente fiquei assim, emocionalmente e fisicamente, muito abalada, e a minha fisionomia mostrava, assim, no segundo dia que eu já estava toda destruída. Mas eu tive algo que depois eu olhei, que foi assim, eu estava destruída, mas eu não deixei de rezar. Eu acredito que os 3 primeiros dias eu sozinha rezei umas 1000 Ave-Marias. Porque eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Então, eu levantava de madrugada, eu estava com o terço na mão. Eu ia fazer uma coisa, eu estava com o terço na mão. E os médicos, né, eles fazem a parte dele, né, eles falam o que tem que, como que a pessoa está. E quando o médico
deu resultado, falou para minha irmã foi muito forte. A minha irmã e um irmão da minha mãe. Eu e meu pai, não. Eu e meu pai já se abalou mais. E quando o médico falou, olha, pode ser que ela acorde, pode ser que não acorde, pode ser que ela fique com sequelas, pode ser que não fique, pode ser que daqui a 6 meses ela acorde, pode ser que ela acorde agora. E fora outras coisas que ele diz, mas que a minha irmã não falou para mim, porque seria melhor para me poupar, né? Porque eu não conseguia. E para entrar e ver a minha mãe na UTI, foi a coisa mais difícil, gente. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Até que a Rose, a nossa irmã aqui de comunidade, ela falou, Jaque, pede para Nossa Senhora segurar a sua mão e ir com você. Segura na mão da sua mãe e reza o Magnífica. Quando eu entrei assim, parecia que o chão da UTI se abria assim para mim. Eu olhei a minha mãe e vi ela ali, amarrada, com um tubo, pálida. Eu falei, meu Deus, ela não vai resistir. Eu achei que ela não ia resistir. E eu não estava preparada para aquilo. Não estava. Eu falei, Jesus, eu sou tão fraca, mas tão fraca, que eu não consigo nem rezar aqui com a minha mãe. E eu me segurei ali naquele momento, eu fiz um Magnífica tão rápido para mim sair dali, que eu não queria ficar olhando para ela ali, daquele jeito. Para você, ela... Sim, e eu consegui, nesses 3 dias eu consegui entrar para ver a minha mãe só 2 vezes, por opção minha, de não ver. Mas eu tinha assim muito forte dentro de mim que quando eu olhei para ela eu falei, ela não vai resistir, mas não, eu queria que Deus trouxesse esse milagre para minha família. E eu tive a graça de assim, quando aconteceu isso, eu era coordenadora das missões na paróquia e todas as 7 comunidades teve equipe missionária e a gente teve a graça das 7 comunidades, das 7 equipes missionárias rezando pela minha mãe. A gente teve a comunidade, todos os membros rezando. A gente teve aqui, né, na sim, comunidade. Aqui a gente estava no Congresso das Mulheres preparando. A gente teve as meninas do Congresso, a Brina, todas rezando e foi uma corrente mesmo sim, de oração. Foi uma corrente de oração. Fora as outras pessoas que não tinham religião, mas elas ficaram tão assim impactadas que depois eu descobri que elas rezavam, elas não tinham religião, mas elas ajoelhou e pediu para Deus curar minha mãe. E no 3º dia eu não tinha ido na missa, né? E a pessoa que estava comigo, eu era noiva, né? Eu falei para o meu namorado assim, a gente precisa ir na missa. E eu pensei comigo, né? 8 horas. 8 horas era o horário da visita. Eu falei, 8 horas eu quero estar diante do Santíssimo, ajoelhada. E eu tinha um tio que estava vindo de viagem, que ele é caminhoneiro, e nesse meio tempo ele queria conseguir chegar, porque ele achava também que a minha mãe não ia resistir. Ninguém achava que ela ia voltar, sobreviver. E ele queria chegar a tempo de ver ela viva. E ele foi nesse horário das 8. E eu assisti a missa, comunguei. 8 horas, era Padre Eduardo, 8 horas terminou a missa. E eu saí, fui diante do Santíssimo, e ali eu ajoelhei e eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não tenho palavras. Faça das minhas lágrimas a minha oração. Eu só quero a minha mãe de volta. E era a única coisa que eu conseguia falar, eu só quero a minha mãe de volta, eu só quero a minha mãe de volta. E eu fiquei até 10:50 ali. E chamaram a Rose aqui da nossa comunidade, enquanto eu estava ali ajoelhada, chorando, falando, eu só quero a minha mãe de volta, eu só quero a minha mãe de volta. A Rose se ajoelhou e começou a rezar comigo. E ela pedia para o Espírito Santo me acalmar e para Nossa Senhora chegar. E ali Nossa Senhora veio. Ela veio e a gente conseguiu sentir. De repente, a hora que eu olhei, eu estava no colo da Rose. E eu não sei como eu fiz isso, e a Rose também não viu este momento. E eu acredito muito que foi Nossa Senhora ali. A presença de Nossa Senhora foi me acalmando, e a Rose ali rezando, e eu fui me acalmando. E, nesse momento, enquanto eu estava ali com a Rose rezando, o meu tio estava com a minha mãe. A minha mãe é muito devota do Pai Eterno, e ele trouxe o folhetinho do Divino Pai Eterno, e ele estava rezando com ela. Enquanto ele rezava lá, eu e a Rose rezava no Santíssimo, diante do Santíssimo. Uma sintonia de oração Sim, muito grande. Foi uma sintonia de oração. E eu levantei, quando nós levantamos, o Padre Eduardo ele me abraçou e ele falou aquela frase que ele sempre fala, né? Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. E me abraçou. E eu entrei dentro do carro, e eu entrei na pista, o celular tocou, e aquele medo, né? Tipo, de atender, ai meu Deus. Será que é uma notícia boa? Será que é uma notícia? Meu pai pegou e falou para mim assim, sua mãe acordou.
sua mãe acordou com seu tio. E eu falei assim, graças a Deus, foi assim, foi um alívio, que para mim, aquele momento foi do milagre. Enquanto estava as minhas irmãs rezando, a minha família rezando, o meu tio lá dentro rezando, com o folheto do Divino Pai Eterno, e eu com a Rose rezando ali diante do Santíssimo. E Deus fez o milagre. Fez um milagre. Ele fez o milagre dele. E ela ficou 10 dias no hospital. Quando a minha mãe teve a alta, foi bem no dia do Congresso das Mulheres. E eu estava diante do Santíssimo quando eu recebi a ligação que ela ia ter alta. Então você ficou todo esse tempo, por mais com o coração ferido, com o coração, né, dolorido, você ficou todo esse tempo em constante oração. Sim, gente, praticamente quase 24 horas por dia eu estava rezando. Eu não conseguia fazer outra coisa. E foi assim, foi um momento difícil, foi um momento que eu olhei para mim e eu falei, eu sou fraca, a única coisa que eu sei fazer é rezar. Porque o meu emocional está todo desestruturado, todo desabalado. Eu já estava assim, quem me viu depois do acidente da minha mãe, as meninas foram lá visitar minha mãe depois, viu o meu corpo como estava, todo... Cheio de hematoma. Sim, cheio de hematomas. E foi assim, foi difícil para a minha família esse momento. E a gente estava assim... Eu tive a graça depois de, pela primeira vez na minha vida, de quando nós recebemos a notícia, nós chegamos em casa, eu, meu pai e as minhas irmãs, a gente deu as mãos e agradeceu a Deus. Uma oração em família, sim, que nunca tinha acontecido. Nunca tinha. E depois desse acidente da minha mãe, a minha família ficou mais unida. Ficou aquela coisa, né, de preocupação, de estar mais presente, de não brigar tão à toa. Se não é por amor... Sim, é pela dor. E logo em seguida, esse ano foi o ano do acidente da minha mãe, de 2018, foi o ano mais difícil para a minha família, porque logo depois, 2 meses depois do acidente da minha mãe, ela estava em recuperação ainda estava com os pontos na cabeça, porque ela teve traumatismo ultracraniano, ela perfurou o pulmão, entrou líquido, e ela não sentia... Extremamente grave, sim, né, Jaque? ela não sentia o gosto das coisas. Quando ela acordou, ela não reconheceu nós. Ela levou um pouco de tempo para reconhecer. E, mesmo assim, a gente teve que fazer uma estrutura, equilibrar ali a minha família, uma escala. Um ficava num horário, outro ficava no outro, até o outro chegar do serviço para conseguir não deixar ela sozinha, porque ela tinha assim, um risco ainda de ter convulsão, não podia sentir emoções fortes. E 2 meses depois foi o falecimento da minha avó. 1 mês antes, Que é a mãe dela. Sim, que é a mãe dela. 1 mês antes, 1 mês depois do acidente da minha mãe, a minha avó teve uns problemas com a pressão. E ela ia e voltava do hospital e não conseguia estabilizar a pressão dela. Um dia ela foi e não voltou mais, ficou no hospital. E esse dia foi o dia em que nós estávamos para fazer a nossa festa junina da comunidade, lá na São Paulo Apóstolo. E eu cheguei na comunidade, eu sentei no posto para esperar a Adila e o André, né, que nós íamos enfeitar a comunidade. E eu estava ali rezando, pedindo para Deus para que Ele curasse a minha avó, né? E Ele falou para mim, você vai sepultar a sua avó. Eu estava sozinha no poço. E Deus falou para mim, você vai sepultar a sua avó. E eu fiquei assim, eu falei, não, Jesus, eu não quero, eu não tenho estrutura para isso. Imagina, minha avó só está ali por causa da pressão. Você apresentou-se fraca. Sim. Como humana. Eu falei, imagina, Senhor, minha avó só foi ali por causa da pressão. A hora que estabilizar, resolver o problema, ela sai. E a saúde dela foi decaindo. E os médicos não sabiam o que ela tinha, achavam que era trombose, aí abria um lado, abria o outro, não descobria o que era. E quando foi para decidir para a gente ir para lá é São Francisco, né? Minas, muito longe. Então, quando foi para decidir para ir para lá, para minha mãe poder ver a minha avó, eu não queria ir. Mas o meu pai falou, você vai, porque você vai cuidar da sua mãe. Ela precisa dar os remédios para ela, tinha que tomar, né, os remédios no horário certinho, na madrugada. E eu fui não querendo ir, não por opção minha, porque eu não podia chegar ali e falar para minha família, olha, ela não vai sobreviver, como que faz isso? A gente não faz isso. Você foi por amor à sua mãe para cuidar dela. E eu tive assim, quando foi para mim revisar com os meus tios no hospital, o meu tio olhou para mim e falou, como que está o seu emocional? Como que está o seu psicológico? Você vai conseguir ficar aqui? Porque eu já tinha passado tudo com a minha mãe, então eles sabiam que poderia causar mais
mais dano assim à minha saúde. E eu falei, não, eu estou bem, eu vou ficar, pode descansar. Porque estava muito duro para eles também revezar ali. E eu fiquei com a minha avó as últimas 48 horas de vida dela, e eu fiquei sem dormir. E eu tive a oportunidade de, assim, ela já estava desacordada, e ela rezava o terço todos os dias, e eu rezei o terço com ela. Eu rezei o terço com ela. Quando ela teve que ser transferida de um hospital, porque não descobriu o que ela tinha, né? E aí ela teve que ser transferida para outro hospital de Montes Claros, de São Francisco a Montes Claros, 2 horas de viagem. Só que lá não é assim, 2 horas vai direto. Você chega num certo limite de município, tem que trocar de ambulância, tem que trocar de tudo, porque não pode. Do céu. E no meio desse caminho, quando a gente saiu, estava todo mundo na frente do hospital, e o meu avô falou para mim, volta com ela, eu estou esperando ela viva. E a minha família estava esperando um segundo milagre. Estava ali esperando. E eu não entendi o porquê que Deus me chamou para fazer isso, para estar ali. E eu sei que eu fui dentro daquela ambulância com o coração assim, doendo, porque eu não sabia como Deus ia fazer. E, no fundo, eu queria também um milagre. Porque a minha família estava sofrendo e já tinha sofrido com a minha mãe. E a gente chegou num certo quilômetro e o hospital disse que não tinha mais vaga. Nossa. Tivemos que parar na cidade onde nós estávamos para ver se tinha leito no hospital de lá. E o hospital não quis receber a minha avó. E eu tive que ficar assim com a minha avó no meio do corredor, segurando a bombinha assim para ela conseguir respirar. Sabe? Foi assim, tanto descaso eu senti ali, tanto o sofrimento da minha avó, ela só precisava de um leito. E aquela briga entre os Hospital, médicos da ambulância médico. E decidiram chamar a polícia. E quando a polícia chegou, aí o hospital de Montes Claros decidiu receber a minha avó. E aí vai a gente de novo, coloca dentro da ambulância. E saímos da cidade. Nós chegamos no meio do caminho. Quando a gente saiu, a minha avó teve complicações. E eu perguntava para os médicos, o que ela tem? E eles não respondiam, não me falavam o que era. Ah, não, vai ficar tudo bem. E eu sabia que não estava bem. Eu sabia. E ali eu abaixei minha cabeça, comecei a chorar e rezar o terço. Porque quem já foi para Minas sabe que ali um lado é mato, outro lado é mato. Gente, não tem nada. É um Gerais, né? Sim, Como diz os mineiros. Sim, a gente estava parado no meio do mato. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. E o motorista da ambulância ligou o rádio, assim, acho que para me distrair ali, eu sabia que Deus estava falando comigo. Ele falou assim, tocou uma música que eu nunca consegui encontrar essa música. Ela dizia, não chore. Para onde ela vai não tem dor, não tem sofrimento, é só alegria. Essa foi a música que tocou. E ali eu sabia que Deus estava me dizendo que Ele ia levar a minha avó. E eu disse para o Senhor assim, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu te peço que não leve ela aqui. Só está eu e ela sozinha no meio do nada. E Deus, Ele atendeu esse meu pedido, porque nós chegamos no hospital de Montes Claros e eu fiquei do lado de fora, porque era UTI, eu não podia ficar com ela, então eu tive que ir para o hotel. Nós chegamos, ia dar 3 horas da tarde. Como eu já estava quase para 48 horas sem dormir, eu deitei para dormir às 5 da tarde, 7 da noite, meu celular tocou. E para mim ir para o hospital, e o médico falou, gente, é muito descaso com a população. Numa salinha assim, sem cadeira, sem nada, o médico sentado e falou, sua avó faleceu. Sabe, ali, se fosse uma pessoa de idade que tivesse problema, tinha desmaiado ali, porque não tinha uma cadeira para sentar, não tinha nada. Um descaso com o ser humano, um descaso, né? Com o ser humano. E eu saí de lá e falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Sozinha, numa cidade, a 2 horas de distância, sem ninguém, sem nenhum familiar, sem nada, o que eu faço? E agora? Nunca passei por isso, não sei como que faz. Aí eu respirei assim, eu falei, meu Deus, e agora? Não se desespera, sabe aquele momento, não se desespera, você precisa focar, você precisa fazer o que tem que fazer e pronto. Aí eu fui para a funerária, resolvi o que tinha que resolver na funerária. Aí a funerária de São Francisco teve que resolver, e eu cheguei, e não tinha mais ônibus para me voltar para a cidade, não tinha mais táxi para me voltar para a cidade, eu tive que voltar no carro da funerária, com a minha avó atrás, dentro do caixão. E como eu falei, né, limite de município, chega num certo limite, troca. Troca. Aí vai eu trocar. Novamente fez as trocas. Troquei de carro. Pega minha avó dentro do caixão, coloca dentro do caixão. Nós chegamos na cidade da minha avó, era meia-noite. Chegamos na funerária e o cara da funerária falou para mim, entra aqui dentro. E eu achei que já estava tudo certo, tudo resolvido. Quando eu entrei, assim, com a cabeça baixa, que eu olhei, eu estava em volta de um monte de caixão.
Ele falou, agora você escolhe o caixão da sua avó, e depois você escolhe a coroa de flores. Eu fiquei parada assim, meia-noite, em volta com um monte de caixão. Nunca pensei que eu fosse passar isso na minha vida. E ali, naquele momento, Deus me recordou, você vai sepultar a sua avó. E eu não entendi o porquê que Deus queria que fosse eu. Mas, compreendendo tudo, eu entendi que o que Deus queria era que, quando o mundo dos meus tios ali desabasse, eles estivessem juntos, eles precisavam estar todos juntos, e junto com o meu avô. E quando eu liguei para avisar que a minha avó tinha falecido, eles estavam todos juntos. E foi o momento mais difícil para eles, mas eles teve um ao outro, sabe, para amparar, eles teve um ao outro para abraçar o meu avô naquele momento difícil. E naquela sala, meia-noite, eu falei, glória a Deus. Foi o que eu consegui falar. Porque ali o Senhor me recordou, você vai sepultar a sua avó. E depois eu entendi que tudo que eu passei com ela, foi isso que Deus queria. Que eu estivesse com ela, que eu rezasse ali. Pode ser que outra pessoa que estivesse com ela não ia rezar o terço nos últimos momentos da vida dela. E eu pedi para Nossa Senhora vir e interceder naquele momento final da vida dela, porque era importante para a salvação dela. E isso foi assim, para mim foi dolorido, mas eu não conseguia chorar de tristeza, mas eu sentia assim, no fundo, uma gratidão por todo o cuidado que Deus teve com ela e comigo naquele momento, e com a minha família, de todos estarem ali junto. E lá é assim, né, quando morre alguém, as pessoas elas fazem o funeral dentro da casa. Sim. Então a minha avó, o caixão da minha avó, ela chegou. Muitos lugares de Minas ainda fazem assim. 2h o caixão da minha avó estava na casa dela, e ouvi assim as minhas tias chorando, e ouvi a minha mãe dizer, aquilo que eu disse diante do Santíssimo, eu só quero a minha mãe. Foi dolorido, porque ela queria o mesmo que eu quis, há uns meses atrás, a minha mãe de volta. E mesmo nesse momento de dor, né, de sofrimento, que Deus usou você, porque você foi um instrumento, porque provavelmente é uma família grande. Sim, muito grande. Né? No meio de uma família tão grande, teve que você sair daqui para se deslocar até lá e fazer o papel de uma filha. Não, mas você fez um papel de neta. De neta. E eu era bem apegada à minha avó. E você conseguiu, diante de tudo isso que você nos relatou nesse testemunho, você conseguiu ver Deus em todo instante? Todo instante. Todo instante eu consegui enxergar Deus. E eu soube que ali eu não estava sozinha. Até quando eu estava chorando, eu soube que Deus estava ali comigo. Me vendo chorar, mas Ele estava. E Nossa Senhora também estava comigo. Em nenhum momento eu fiquei assim, absolutamente sozinha, porque eu estava sozinha fisicamente, mas Deus estava ali comigo. E você acredita, Jaque, que no meio das dores, do sofrimento, por mais difícil que esteja, Deus está do nosso lado? Sim, sim. Às vezes a gente não consegue enxergar, né? Porque quando a gente está no momento de dor e sofrimento, a única coisa que a gente consegue enxergar é a dor e o sofrimento. A gente não enxerga Deus ali. Mas a gente precisa acreditar que Deus está ali, porque é que nem a gente precisa saber onde a gente vai quando a gente está com dor. Aonde você vai quando você sofre? Você vai buscar onde? Você vai buscar em Deus. Você vai buscar comunhão, você vai diante do Santíssimo. Você precisa saber onde você vai. Eu soube aonde que eu ia. Eu sabia que eu tinha irmãos de comunidade que estavam rezando. Eu sabia que... E eu ainda sei que se hoje eu precisar, eu sei onde eu vou. Eu tenho aonde ir. E né, para quem está em casa, pode ser que já passou ou passa pela mesma situação que você, só que muitas vezes entra em quê? Em desespero. Porque muitas vezes, nesses momentos, o desespero, ele nos atrapalha. Porque que nem você falou, foco, eu preciso pensar, eu não posso me desesperar. Então, na verdade, houve um diálogo. Sim. Você estava sozinha, mas houve um diálogo entre você e Deus. Eu não posso me desesperar. Deus me ajuda. Sim, foi exatamente isso. E, às vezes, a gente pode pensar, né, nossa,
Por que eu estou passando por isso? Exatamente. Mas a gente precisa entender que em nenhum momento, em nenhuma parte do Evangelho, nenhuma passagem diz que seríamos poupados do sofrimento. E que seria fácil. E que seria fácil. Não é fácil, gente, não é. A vida na Terra vai ser difícil até a hora da nossa morte, até a gente se encontrar com Deus e ser julgada. Exatamente. E Jaque, diante, né, de tudo isso que você falou, você conseguiu, no nada, você ver o tudo. Sim. Que é Deus. E da onde que surge essa força de querer estar diante do Santíssimo, de querer, que nem você falou que na hora que você pegava na mão da sua mãe, você nem sabe se rezou direito, magnífica, né? Sim. Mas da onde que vem? Da onde que você fala assim? Porque muitas vezes eu posso falar assim, não, eu não quero, eu não vou rezar. Porque eu sou de uma comunidade, eu não admito estar passando por o que eu estou passando, porque o ser humano, ele não foi preparado para sofrer. Sim, Né? exatamente. Nós não estamos preparados para sofrer. E da onde que você encontrou essa força? Eu queria que você falasse isso para o pessoal de casa, porque muitas vezes é isso que às vezes a gente fala assim, eu não tenho mais força, eu não aguento mais, é muito sofrimento. Sim, às vezes a gente costuma dizer, né, eu não aguento mais, mas aguenta. Aguenta. A gente aguenta. Você pode dizer, não, isso aqui não dá. Não isso é aqui pra eu não mim. vou aguentar, não vou. Mas não vou aguentar mesmo, já deu, chega. Mas aguenta, porque Jesus aguentou. Então a gente aguenta. E aonde que a gente busca força? Eu estava fraca e a minha única alternativa foi Deus. Foi assim, eu preciso de Deus, e eu tinha na minha cabeça, no terceiro dia que a minha mãe acordou, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ir na missa, eu tinha que comungar, e depois, no término da missa, eu tinha que estar ali diante do Santíssimo. Esse foi o meu último pensamento, assim, depois de tantas orações que eu tinha feito, o meu último pensamento foi esse, eu preciso ir na missa, eu preciso estar diante do Santíssimo. Porque o ser humano, ele é assim, quando ele está num momento difícil, a alternativa dele é Deus. Você pode ver, o ser humano, ele pode estar muito bem que ele não vê Deus, mas se ele está ruim, ele vai ver Deus, porque é a alternativa dele. É ir buscar Deus. Muitos acabam se revoltando também. Cede, sim, se revolta. Se revolta porque não conhece a verdade. Que a verdade é Deus. E sem Deus a gente não é nada. E vocês clamavam muito por um segundo milagre. Mas, de Sim. certa forma, ela foi curada. Sim, sim, exatamente. E a minha família queria o segundo milagre, mas eu vi que assim foi uma cura para minha família, foi uma cura. Acredito que a minha avó pode ser que não tenha ido direto para o céu, mas ela chegou no purgatório. Os últimos momentos de vida dela, eu estava rezando com ela, eu estava rezando o terço, eu estava chamando Nossa Senhora para estar ali com ela, auxiliando no final da vida dela. Você acredita? Nós temos uma pergunta, Ádila. Sim, nós temos uma pergunta do nosso irmão Claudinei. E a pergunta é: qual é a importância dos santos baluartes no seu chamado, já que na comunidade de Anunciai, até mesmo por esse momento que você passou tão difícil? Dos santos, olha, foi tudo, né? Porque assim, você olha a vida dos santos, você vê que não foi fácil. Então, por que a minha seria? E muitas vezes a gente esquece que os santos, eles também foram seres humanos. Às vezes a pessoa olha, mas foi santo. Tá, mas ele era humano, gente. Ele era humano. Ele foi uma pessoa com fragilidades, ele foi uma pessoa que teve seus momentos. São João Paulo II, ele é santo, mas ele era uma pessoa que, quando ele queria uma coisa e ele não conseguia, ele batia na mesa, ele gritava. Ele era humano. Exatamente. São Francisco de Sales, ele de nervoso para não descontar nas pessoas, ele arranhava debaixo da mesa. Ele era humano. E também nós sabemos que no segundo mistério, no primeiro mistério doloroso, o que é? A agonia de Sim, Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus, ele
ele agonizou, ele teve a sua agonia. Sim. Né? E muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, eu estou agoniada. Então nós não sabemos nem o terço o que é agonizar. O que é realmente agonia. O que é agonia? Então, assim, outra, Jesus, quando ele teve a notícia de que Lázaro morreu, que era seu amigo, o que aconteceu? Ele chorou. Ele chorou. Então, nós, seres humanos, nós choramos de tristezas, Sim. nós choramos com nosso combate espiritual. Sim. Só que nós temos que ter essa certeza que você teve, de que Jesus, ele está a todo tempo comigo, mesmo nas minhas dores. Sim, no essa deserto, todo tempo. Que nós temos que ter. Às vezes a gente fica, né? Muitas vezes eu moro sozinha, mas às vezes eu sinto, sim, uma solidão. Mas eu sei que a minha solidão não é a minha solidão vazio, do meu interior vazio. Eu sei que a minha solidão é de estar ali dentro de uma casa sozinha e muitas vezes chegar do serviço em casa e não ter ninguém lá. Mas eu sei que Deus está ali comigo. E eu acordo de manhã e eu peço para Deus estar ali comigo tomando café ou almoçando para me fazer companhia, para mim não me sentir só. Porque eu sei que algum momento a gente chega num momento de deserto que a gente sente assim, nossa, eu estou sozinha, não sinto Deus, não ouço Deus, não vejo, não tenho uma palavra, Deus não me dá uma palavra, não vem uma visualização, não vem uma palavra de discernimento. Aí você acha que Deus se abandonou, mas não abandonou, gente. O deserto é uma escola para os servos de Deus. O que nós podemos tirar no testemunho seu de hoje? O que você em casa também pode tirar de reflexão nesta noite? Que o importante, oração. Sim, oração. A sua intimidade com Deus, ela tem que ser constante, mesmo na tribulação e mesmo nas dores. Segundo, né? Se você, a partir do momento, você tem uma intimidade com Deus, o que você quer? Recebê-lo. A Santa Sim. Missa, porque enquanto o seu tio estava com a sua mãe na UTI, Sim. você estava ao mesmo tempo com uma irmã consagrada Sim. dentro, e poderia ser qualquer uma outra pessoa, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, orando, rezando, não é lá blasfemando, puxa vida, né? Não, Sim, reclamando, não, mas com fé. Porque se você tem intimidade com Deus, você quer receber, você estava com Jesus dentro de você. Sim. Nós temos que acreditar nisso. É a fortaleza da gente, diariamente. E o terceiro momento que eu percebi, diante de tudo isso que você partilhou conosco, foi a sua intimidade com a Virgem Maria. Sim, com gente. Nossa Senhora. A Rose, até no momento, depois que a gente terminou, saiu do Santíssimo, ela falou, já que Nossa Senhora tem um carinho muito especial por você, e tem, gente. Eu nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida. É isso mesmo, No dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho, assim, muito amor por ela, e eu sei que ela vai me acompanhar durante toda a minha vida. E o meu evangelho que eu preferido é o de Nossa Senhora, o do casamento das bodas de Caná. Né? E também o programa também foi todo para você, porque nós não tínhamos nada programado de ser a Jaque, né, Jaque? Sim, mas verdade. Deus, né, eu acho que tenho certeza, a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, quis que esse momento acontecesse para mim, para todos da comunidade que provavelmente não conhecia essa história da Jaque. Foi a primeira vez, né, que eu estou Porque falando. na comunidade, todas as terças-feiras, quando a gente se reúne, a Jaque sempre senta lá na última cadeira, fica lá quietinha, e provavelmente os próprios irmãos de comunidade não conheciam este testemunho tão lindo, edificante, porque edifica, o testemunho, ele edifica, né? Edificou tantos nós, e que provavelmente você em casa não conhecia essa história, essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus Eucarístico e essa intimidade com Nossa Senhora. Então, você aí em casa que sofre, vamos orar? Sim, exatamente. Vamos ver a Santa Missa e vamos ter intimidade com a Mãe. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Jaque, estou muito feliz por você estar aqui e partilhar isso com a gente. Obrigada. E o programa está terminando, é isso? Ai, gente, pelo amor de Deus, já! E é tão gostoso o testemunho, porque a gente vê mesmo a mão de Deus. A gente vê o quanto Deus ele está conosco a todo tempo. E ele fica só com você? Não, ele pode ficar com você em casa. Basta Sim. você pedir, ter fé, perseverar. Isso.
e esperar na fé. Eu acho que o que acontece no ser humano, Jaque, é não saber esperar as demoras de Deus. Sim, nossa, a gente sofre Porque muito com as demoras. eu sou uma pessoa assim, ansiosa. Isso. As pessoas ansiosas não sabem esperar. Então, a gente não consegue esperar as demoras de Deus. Todo instante eu falo, eu quero esperar, saber esperar as demoras de Deus, as demoras de Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos esperar as demoras de Deus. E você soube esperar. Sim, às vezes a gente reclama demais também, né? Às vezes você não adianta Acho que é muita você reclamação, né? fazendo uma oração, pedindo para Deus aquilo, mas você ou você está pedindo alguma coisa, ou você está pedindo a conversão de um ente querido, um familiar, a cura para a saúde, mas você ao mesmo tempo que você está rezando, você está reclamando, você está murmurando. Não, Sim. Você tem que dar o seu silêncio, mais oração, mais silêncio, menos reclamação, menos Talvez murmuração. muita reclamação, muita murmuração e pouco agradecimento. Sim. E pouco Coração agradecimento. ingrato, gente. Coração Porque, né, ingrato. o próprio Salmo, ele diz, né, louvai a Deus a todo todo instante. instante, independente da situação de vida que você está. Sim, principalmente quando você está lá, né? Meio com a cabeça doida, querendo quebrar a casa, louvado seja Deus. Ou Altíssimo, chegou ali alguém que você não quer, ou Senhor, volta logo para mim não precisar passar por isso. Exatamente. É assim E a vida todos da nós gente. passamos por prova. Não é porque você é uma jovem, ou porque é uma senhora, ou porque está numa comunidade de aliança, ou porque não está numa comunidade paroquial. Todos nós passamos por provas. E geralmente eu costumo dizer que, às vezes, a minha prova, pelo meu egoísmo, ela é mais pesada do que a sua. Sim. Eu nunca quero reconhecer que o seu sofrimento seja menor que o meu, porque eu sempre vou lamentar que o meu sofrimento é maior do que o teu. Sim, é que a gente se compara muito, né? Às vezes o que é fácil para você pode ser difícil para mim. Exatamente, é isso aí. Ádila, nós temos avisos. Sim, nós temos avisos, mas antes tem alguns comentários para Jaque, provavelmente dos seus familiares. É o Carlos de Freitas, mandou boa noite. Eu já sou uma freita já, gente. Ninguém sabe, mas é. Verdade, é o Carlinhos. Porque ele falou assim, fala pra Zaya, eu não estava sabendo desse apelido. Por isso que eu falei, pode ser um parente. Mandar um abraço pro Davi Luca, olha essa intimidade. Oh, meu Deus. Davizinho, um abraço. Vi ele saindo, vindo pro programa, Davizinho. E o outro comentário, direto para você, da Marlene. Minha mãe. Sua mãe. Ela deu glória a Deus por essa filha que ela tem. Ela disse que tem muito orgulho de você. Oh, meu Deus. Então, ela está assistindo, com certeza, aí com o coração explodindo, né? De orgulho. Bom, esses são os recados. E agora nós vamos para os recadinhos aqui da comunidade. Bom, pessoal, nós estamos com o 4º concurso de Natal. Então, você venha participar. Eu vou falar um pouquinho das regras do concurso. Então, você que já está aí montando, né, o seu presépio, fique atento para participar desse nosso concurso. A primeira regrinha é enviar as fotos do seu presépio junto com a sua família, do dia 29/11 ao dia 13/12, para postarmos na página da comunidade de Anunciai. Enviar as fotos do número 994729486, que é do Carlos, tá? Mas também pode ser da Claudineia, que são membros da comunidade, tá bom? Ou qualquer coisa, se tiver com alguma dúvida em qual WhatsApp, pode entrar em contato com qualquer membro da comunidade que a gente direciona também. Do dia 15/12 ao dia 22/12 será o período das curtidas das fotos, tá? E do dia 23/12 nós faremos a contagem das curtidas e depois a divulgação da família ganhadora. E o prêmio mais que especial vai ser uma cesta recheada, uma cesta de Natal para você comemorar com a sua família. Então, já coloquem, né, seu presépio com muitos enfeites, bem ornamentado, e participe do concurso. Bom, e o nosso programa oracional Falando com Deus, a próxima segunda-feira, às 8 horas. Não deixe de participar também. E por último, não menos importante, a Fé e Artes,
Gente, olha só esses modelos, que lindos. Dá Está um zoom lindo. aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha que azul. Esse azul, para combinar, né, no Senhora das Graças, que lindo, que coisa mais graciosa, com nome personalizado. Se você se interessou, entre em contato com a Fé e Arte. Esse daqui também, ó, com essas pedras Olha essa cor, vermelhas. gente. É coisa, olha lá, igual da Jaque. Coisa mais maravilhosa do mundo. Temos aqui a nossa variedade, essa aqui da Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, tá? Se você ficou interessado, pode entrar em contato conosco, que a Fé e Arte é um dos meios para custear nossas despesas aqui da nossa comunidade. Então, além de você estar adquirindo o terço, entrar em oração, como foi dito aqui, eu acho que a palavra-chave foi oração e persistência, você também está contribuindo para nos ajudar. Muito obrigada para aqueles que comentaram, que curtiram, compartilharam. Paz e bem, fique com todo mundo com Deus. É isso aí. E sobre esse concurso de Natal, participa, gente. Manda foto com as famílias, né? Esse momento tão gostoso. Ontem eu reuni minha família para poder montar a árvore. Que delícia que é montar a árvore de Natal. Me deu vontade até de participar do concurso, mas eu não posso. Não pode. Eu não posso, mas a árvore ficou linda. Então participa você, manda foto com a sua família. Ah, mora sozinha com a Jaque, não tem problema não, faz uma selfie. Sim, vou fazer uma selfie, meu presépio. Não tem problema nenhum, mande, participa. E é gostoso estar participando, a gente vê quantas pessoas resgatar essa tradição de presépio, onde a gente pode estar ensinando para as nossas crianças que não é só de celular que vive, não. Nossa. Né? Final de ano a gente vive de presépio, né? Participa. E sobre o Santo Terço, você em casa que, né, participou e viu quanto foi importante o testemunho da Jaque, quanto foi importante o Santo Terço na vida dela. Você que já comprou o Santo Terço e nos ajudou, venha conhecer a nossa casa para você saber onde foi investido o seu dinheiro na compra do terço. Nós fizemos algumas adaptações aqui na nossa casa para poder melhor acolher você. Né? Nas Santas Missas, nós, graças a Deus, as nossas Santas Missas aos poucos, o povo já está voltando e participar aqui na nossa casa. Então, toda a venda do Santo Terço, toda a venda, ela é para custear as nossas despesas. Com a graça de Deus, a gente vem pagando o nosso aluguel, né, Jaque? Nós vem pagando as nossas obrigações com a venda do Santo Terço. O nosso lucro não é lá aquelas coisas, mas como a gente consegue vender os terços, isso faz com que nós conseguimos custear as nossas despesas. Então, você aí, compre. Além Dá de presente de Natal, sem contar que a gente está com modelos novos, né, gente? A gente não tem aqui, mas nós temos os novos modelos que tá, novas cores. Tá muito lindo para dar de presente de Natal, amigo secreto, dar ali na secreto. Família. Gente, faz amigo secreto de cores de terço. Sim, tem todas as não cores, tem tá maravilhoso. Havaiana, não tem amigo chocolate, Sim. faz amigo de terço. Nós temos uma variedade de terço, só que lembrando que os pedidos vão até 20 de dezembro. 20 de dezembro. Porque senão As meninas não dão as conta. meninas, a oficina não dá conta, tá? Então faça seus pedidos de terço até o dia 20 de dezembro e compre. Faça com o seu nome do filho. Pode comprar e vir rezar conosco aqui ao sábado às 18 horas, né, Selma? Exatamente. Além de você comprar, venha de todo sábado às 18 horas. Nós estamos rezando o Santo Terço aqui com a imagem de Nossa Senhora das Graças, bem aqui no nosso quintalzinho, né? Bom, dona Marlene, mãe da Jaqueline, não poderia dizer muito obrigado por ceder a sua filha para estar aqui dentro da comunidade. Eu só tenho que agradecer, louvar e agradecer a Deus pela sua vida, né? Pela vida do seu pai, né? Pela vida do seu pai, pela sua família, Jaque, né? Que graças a Deus, se você está aqui, você nasceu no seio da família, dessa família que nos cedeu você para nós. E a Jaque, dona Marlene, cresceu demais, tanto de
né? A primeira vez que eu vi a Jaque falando naqueles vídeos junto com o Claudinei, eu mandei até uma mensagem para você, né? Sim, verdade. Ai, foi mesmo. Boa Eu mandei, recordação agora. eu mandei uma mensagem para a Jaque, falei assim, Jaque, pelo amor de Deus, como você está evoluindo, né? E tanto é que a nossa Estava chefe... profetizando o programa, né? Pois Quando é. você tira Nós férias. não tínhamos nem programa ainda, né? Sim. Aí eu ainda brinquei com ela, ainda falei assim, ó, quando eu tiver um programa, você que vai me substituir, porque porque você fala muito bem. Deus abençoe. A gente só tem que Amém, agradecer amém. mesmo, sabe, Jaque? Amém. De saber que você representa muitos jovens. Não só jovens mulheres, mas jovens homens. Você representa. Hoje você é a voz dos jovens dentro da comunidade. Então, nós só temos que agradecer a Deus. Então, eu agradeço mesmo. Estou feliz por você estar aqui, trazendo esse testemunho sobre a Virgem Maria. Eu que sou suspeita em falar de Nossa Senhora. Tão bem, e foi tão maravilhoso de saber desse testemunho e saber como Nossa Senhora faz parte da sua vida. Muito obrigada, viu? De nada. E eu queria que você encerrasse com uma oração. Sim. Vamos pedir, então, né, a intercessão de Nossa Senhora das Graças. Está tão linda Tá, hoje. nossa, ela tá demais. Margot fez um belo trabalho aqui. Parabéns, Margot. Parabéns, Margot. A Cris Mila também. A Mila Cris, também. A Mila, é verdade. Ficou Nossa, lindo. Ficou lindo mesmo. Vamos pedir a intercessão dela, a intercessão de Carla Kutz, né? O protetor, dos jovens, né? Aí, que evangelizou através das redes sociais, para que eles intervenham aí na vida de tantos jovens que se encontram perdidos, desesperados, sem caminhos. Sim, Senhor. Tantas frente, famílias destruídas, tantas mães que tantos rezam pelos seus matrimônios, filhos. tantas mães que Santa Mônica também interceda pela vida dessas Sim. mães, que venha neste jovem, que toque, que o desperte, que levante-se aí uma geração de jovens adoradores, para que no futuro nós tenhamos jovens, tantos santos jovens, né? Que o Carla Kutz venha aí fazer um bom trabalho, Sim. muito abençoado aí na vida desses jovens. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado e até o próximo até programa. o próximo programa. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te. Amar-te e dar a vida só por ti.